Leandro, começa mais um episódio do programa O Outro Lado da Bola, aqui no canal do Levi Coupe no YouTube. Já convido todos vocês para se inscreverem e apertarem a notificação. Estou aqui com o Levi ao meu lado e um convidado muito especial, Levi. Esse cara aí tem mais de... São 583 gols da carreira, me confirma se for isso. O meia que mais tem gols no futebol mundial, Levi. Apresenta o nosso convidado. Bom, para o pessoal saber, né, pessoal do YouTube, esse é o momento que eu estou me sentindo melhor, tá? De todas as vezes que eu me encontrei com ele. Porque ele tem que ficar a 2 metros de mim. Sabe o que é? Pelo menos isso. Essa é a melhor oportunidade que eu tenho de falar com ele. Tem que ficar 2 metros. Aí ele não consegue me driblar, cara. Agora, esse cara é simplesmente o Zico. Só isso. Um dos maiores jogadores da história do futebol, né, cara? Que prazer estar falando com ele e reviver aí. Ele está na ativa ainda, né? Está no Japão. Olha, eu imagino a situação no Japão, né? Porque eles são muito mais precavidos do que nós, né? Eu estava conversando com o Zico agora, fora do ar, e ele me falava das precauções, né? Mas, Zico, fala para nós, cara, conta você as histórias, o que está acontecendo no Japão, se eles estão mais precavidos do que antes, como é que está a situação lá? Olha, Levi, primeiro prazer grande, né? Bater papo contigo, te rever, né? O Adriano também. Desejar, já tive algumas participações aqui no canal, mandando algumas mensagens e desejar sucesso para você, assim como nós no nosso canal, a gente está aproveitando bastante esse momento para botar muito papo em dia, conversar com muita gente, com certeza se tivesse todo mundo na atividade seria mais difícil, papos legais, e o pessoal do YouTube gosta, eu acho nesse sentido, né? E a gente que tem uma trajetória, fizemos muitos amigos no futebol, então trazemos essas resenhas legais aqui, o pessoal gosta. Então eu fico feliz de mais uma vez estar aqui no seu canal. Lá no Japão, você conhece bem todas essas recomendações que foram pedidas aí, da questão do lave as mãos, do álcool gel, de entrar dentro de casa, tirar os sapatos, isso aí são costumes diários do japonês, o uso da máscara quando alguém tá resfriado. Tu não vê um japonês sair resfriado sem estar usando máscara. A gente até no início, quando chega lá, não conhece, o cara de máscara aqui, mas a preocupação com o ser humano no Japão é uma coisa que me fascina, né? Ô Zico, então você está fazendo o seu trabalho agora à distância, do Brasil para o Japão. Como é que é isso? Você entra, acompanha o treino, manda vídeo, como é que faz esse teu trabalho? O pessoal não estava treinando, agora quando teve uma reunião, a gente entrou por aqui, né? Uma reunião, todo mundo, eu participei, mas eu falo quase sempre com o meu tradutor, né? E ele fica mandando as recomendações e tal. Aconteceu isso, sei tudo que está acontecendo diariamente lá. Então, o Zico não pode mandar os vídeos para lá, entende? Porque dos vídeos e coisas que ele fez, porque eles não acreditam. Eles não acreditam que é possível fazer. Ele tem que estar lá. Tem que estar lá para mostrar como é que é, senão eles não conseguem. Tanto acreditam, meu filho, que eles construíram uma estátua pro Zico, não só uma, como 2, né? No estádio do Kashima. A gente agora, eu levei para lá a comissão técnica, né? O Antônio Carlos, levou o pessoal dele. A gente tem lá o Guilherme, que é o preparador físico, o Pacheco, que é o auxiliar do Antônio Carlos, e o Wellington, que faz o trabalho de observação lá, de vídeos, essas coisas. De análise, Então, é uma comissão técnica que foi um trabalho diferenciado, muitas mudanças no time, veio muita gente nova, a gente perdeu muito jogador também, então estava com um trabalho ainda, né,
em formação. Aí com essa parada... Ô, Zico, eles ainda estão... e o trabalho de categorias de base no Japão, como é que está atualmente? Tá, o Kashima está tudo trabalhando normalmente. É incrível isso, que a base está treinando normalmente. Em certos horários, eles vão todos lá da concentração para o campo, treinam. Então, o trabalho do Kashima na base é muito forte. Hoje nós temos praticamente uns 10 jogadores que foram formados na base e no ano passado 4 foram para a Europa. Todos eles que eram da base. Um está no B do Barcelona, o outro está na Bélgica, outro está no Portugal e acho que um está... Acho que tem 2 na Bélgica. Isso aí você manja muito, né, Levê? Formação de atletas japoneses aí para o mercado europeu. Vários passaram por suas mãos lá no Cerezo, né? Não, eu fui muito feliz também nesse período. Eu peguei o período do Shinji Kagawa, do Inui. Né? Pô, olha, os meninos eram ótimos, né? Tinha o Minamino também. Minamino acabou de ser contratado pelo Liverpool. O Kiyotaki, quer dizer, olha, mas foi uma época muito boa assim também. O Japão tem meninos ótimos. Kiyotaki ou Inui, não sei, ele está de volta no Cerezo, um dos dois. Voltou, um deles voltou para o Cerezo, acho que foi Kiyotaki. Legal. Ô Zico, eu estava falando com o Eduzinho esses dias, o seu irmão, né? Grande Edu, amigo nosso aqui de longa data, foi técnico do Curitiba, do baita time do Curitiba aqui em 1989, jogou com o Levir no Colorado, e o Eduzinho estava me contando a história da estátua. Quando o torcedor do Kashima vai pro jogo, ele para na tua estátua e joga moeda lá para fazer pedido, né? Contaram essa história para ele lá, né? Mas realmente o pessoal vai lá e aquela coisa, né? Pede alguma coisa e tal. É como se fosse ali alguma coisa que pudesse protegê-los também. Mas já teve também de adversários, né? Que foram lá e botaram aqueles cachecol, camisa lá para que eu pudesse pelo menos um dia jogar no time da Imagino que algum vascaíno já passou por lá também. Então, eu acho que isso é gratificante, né? Porque o pessoal lá, sem dúvida, tem uma admiração muito grande. O Levi conhece bem japonês, isso aí, o Levi também, o pessoal gosta muito dele lá. Foram 7 temporadas, né? Um trabalho excelente lá no Cerezo. Então, cara, o japonês ele é sempre muito grato, né? E ele sabe reconhecer aqueles caras que se dedicam ao futebol japonês. Porque o fato não é só você ir lá vencer, você fazer alguma coisa individualmente. O negócio lá, o que eles admiram é você trabalhar para o desenvolvimento do futebol deles. Então, esse reconhecimento é o que tem de melhor. Você falou uma coisa muito legal, Adriano. Que eles gostam de você por outras coisas, assim, não é? Sabe, pelo trabalho, pelo que você fez pelo clube. Então, isso foi uma coisa que, mais tarde, né, depois que passou um tempo, eu me arrependi de uma coisa só do Japão. Eu acho que eu não deveria ter ido pro inimigo. O Gamba. Pro Gamba Osaka. Eu acho que eu não devia, porque eles não conseguem entender essa situação assim, mais profissional. Porque quando eles se entregam de coração assim, né, para uma coisa, realmente eles não conseguem entender como você pode torcer, trabalhar num outro time. Talvez, sabe, eu penso isso, não sei se foi exatamente isso, mas eu senti no ar assim que aconteceu. Eles ficaram magoados, assim, sabe? Ficaram quietos, assim, uma coisa meio esquisita. A torcida do Cerezo Osaka, mas daí depois, quando você saiu do Gamba, eu acho que quando eu saí do Gamba, eu fiquei pouco tempo no Gamba. Alguma coisa assim não funcionava. Quando eu saí do Gamba, a torcida do Cerezo foi no aeroporto. Eles foram no aeroporto me levar, Zico. Quer dizer, que história é essa?
E daí fiquei mais magoado ainda, sabe? Fiquei mais magoado. Eu achava que não deveria ter feito aquilo, cara. Se fosse hoje, eu não faria. Para não magoar as pessoas, assim, sabe? Foi... Claro que para mim foi uma coisa normal, não tive intuito de magoar ninguém. Claro. Mas eles se sentiram, assim, sabe, mal. Foi uma coisa muito estranha, assim. Só o japonês tem esse sentimento. Seria a mesma coisa se eu tivesse assumido alguma coisa no Red, que é o grande rival. O grande rival. Entendeu? Então, seria a mesma coisa. Uma das coisas que eles... você sabe que o japonês, ele só manda um treinador embora se a coisa tiver uma situação muito ruim, né? E às vezes você fica tão constrangido de você não estar fazendo um belo trabalho que você mesmo sai antes. E aí eles não gostam. É quando o trabalho está legal, está funcionando tudo, e de repente aparece alguém com uma outra proposta, e aí o cara sai por uma situação melhor. Aí dificilmente eles trazem isso de volta. E aí até um acordo entre os clubes de não chamar mais esse tipo de cara, porque eles olham, por que esse cara saiu antes? Porque, e alguns brasileiros já tiveram o seu caminho fechado no Japão, infelizmente por causa disso, né? Porque o Japão é um país que cumpre tudo, pagam bem, então cumpre lá, apareceu uma proposta, tudo bem, chega no final. Então, isso eu já vivenciei no Kashima e em outros clubes, e alguns brasileiros acabaram perdendo esse mercado porque, digamos, não abandonaram, fizeram a escolha de uma opção melhor no meio do contrato. E isso aí, para eles, é muito complicado. É isso que o Levi falou. Os caras não aceitam de jeito nenhum. Ô Zico, essa tua relação com o Japão, você é o principal personagem que fez você desenvolver o futebol no país, mas isso começa lá em 1981, quando conquista o título mundial pelo Flamengo, né? Esse foi o grande momento que te aproximou do Japão e também um grande momento da tua carreira? Não acredito, não. Eu fui depois lá em 88 com o Flamengo, a gente jogou uma Copa Quirim lá, ganhamos também, não foi por isso. Não foi por isso. Lá, na época dos anos 80, eu já não tinha a menor possibilidade. Lá não sabia nem o que era futebol. Nem imaginava que um dia ia ser profissional. O torcedor lá, nego dava uma porrada pro alto, nego batia a palma, achando que era Romurando do beisebol. Então, era totalmente diferente. Quando eles começaram a pensar em fazer o profissionalismo, que foi no final dos anos 80, lá para 89, 90 e tal, teve um empresário italiano que conseguiu fazer 3 anos seguidos um jogo entre estrelas da América contra estrelas da Europa. Então, foi muita gente boa. Aquela seleção de 82, foi muita gente do Brasil, seleção francesa, alemã, muitas estrelas foram. E eu tinha acabado de parar de jogar. E fui jogar 2 jogos. E joguei pra cacete, fiz gol. Então, um dos caras que estava... o Taka, que trabalhava em outras coisas lá, tinha já um relacionamento com o Brasil, ele vendo aquilo, ele achou que eu poderia ainda jogar no início do futebol japonês. E aí convenceu os caras dos japoneses e a liga só tinha um time para ir, que ainda não estava nem decidido, que era a Sumitomo, que era da 2ª divisão, que tinha se inscrito para ser profissional. O resto eram os times da primeira, eram 8 que se inscreveram, e na primeira eram 12, 8 se inscreveram, 4 não iam subir, não iam jogar profissionalismo.
E aí, pô, ele convenceu esse pessoal da Sumitomo, que é uma cidade de 40 mil pessoas, a vir no Brasil para me pegar, para que eu jogasse lá. E só que eu tinha que jogar a segunda divisão e ficar primeiro ou segundo para poder subir. Uhum. E aí nós conseguimos, eu fui para lá e fomos segundo, e aí eu ainda joguei e tal, e pô, fui artilheiro do campeonato, e aí nosso time subiu. E aí o Sumitomo virou Kashima, e aí a coisa se transformou e tal. Mas foi por causa desses jogos aí, de amistosos, de exibição e tal, que eles viram que ainda dava para jogar, né? Porque quando eles vieram aqui, eu achava que não era para jogar bola mais, não. Né? Ô, Zico, lá no Japão o pessoal te chama também de Dico, né? Porque não tem o Z lá, né? Não tem uma história assim? É Dico. Dico. Por quê? Dico. É acidente de carro. Então eles botam o Di, aí botam um travessão e o cara fala Dico, para fazer diferença. E teve um dia que o Eduzinho achou que você tinha sofrido um acidente lá, é? Foi, o Edu, porra, foi um sofrimento, coitado. Edu já é nervoso. Aí ele estava em outra cidade e, de repente, apareceu um carro batido e ele nem se ligou, porque, porra, se fosse eu, os caras iam botar lá uma foto, iam falar. Ele nem se ligou, ele só falava Dico, 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 e aquela porrada do carro lá. E aí ele achou, e naquela época não tinha negócio de celular, né? E ele tentando ligar lá para casa e tal, e não conseguia falar, porra. Aí alguém lá de casa atendeu e falou, pô, não tem nada, pô. O carro do seu irmão é o outro carro e tal. E ele ficou apavorado, cara, essa porra de Dico. Que lá é Zé, Di, Zó, Zu. Então não tem o Z. Para eles falarem Z é terrível. Eles me chamavam de Dico e eu ficava sacaneando. É Z. Ô Zico, dos 587 gols da carreira, 334 foram no Maracanã. Um deles, vamos ver se você lembra, Flamengo e Santa Cruz, 1975, quartas de final do Brasileirão, você fez um gol de pênalti. Foi um jogo que o Santa Cruz venceu o Flamengo. Você lembra quem era o zagueiro do Santa Cruz ou não? Uma porrada feia no Maraca. Deu uma porrada feia. Você lembra quem era um dos zagueiros do Santa Cruz ou não? Lembro. O time de Santa Cruz era um timaço, cara. Tinha o Ramon, né, no ataque, tinha o Luciano, o Givanildo, Levi. Se não me engano, acho que era o Jairo. Desculpe, não entendi bem. Levi Coupe, zagueiro. No Japão, é Rebiro. Rebiro é demais também, né? Rebiro. Leviro. O Levi disse que esse jogo contra o Flamengo, Zico, ele disse que o Santa Cruz venceu porque teve uma programação especial na véspera do jogo. Na noite, o Paulo Emílio, o treinador, levou eles do teatro, não é, Levi? Foi uma coisa incrível, assim, sabe? Porque raramente eu acompanhei isso assim. O nosso técnico na época, que era o Adriano. O que você Paulo falou? Emílio? Carioca, Não, estou falando do Paulo Emílio, né? O Paulo Emílio, ele chegou no hotel e falou aqui, moçada, vai todo mundo vamos assistir uma peça. Jorge Dória, cara. Jorge Dória tá no teatro e nós vamos assistir. Olha, a maioria dos jogadores, sinceramente, a grande maioria, nunca tinha entrado no teatro. Então, eu já tive a oportunidade, né? Eu tinha mais... Eu fui o escolhido, um dos escolhidos do... O Paulo Emílio pegou, ele conhecia o Jorge Dória, que era o ator da peça, né? A peça era Gaiola das Loucas, e era uma peça de gays, era só gays e tal, e uma brincadeira, uma comédia muito legal. Aí ele chega e falou pro Jorge Dória, os dois mais engraçadinhos, que gostavam de fazer piadinha no Santa Cruz e tal, né? Ele vira e Fumanchu.
Bom, no meio da peça, você tem para encurtar assim, no meio da peça, Zico, o Jorge Dória entra e fala assim: o que você está pensando? Você está pensando que eu sou esses gays? Essas figurinhas, tipo Levi, tipo Fumanchu? Puta, mas olha, cara, eu queria me enterrar no meio daquelas poltronas, cara. Você imagina a vergonha que nós passamos, cara. Ele falou, o Fumanchu olhava para mim, não sabia o que fazer, ele ficou branco, coitado. Aí, só no final, todo mundo imagina os jogadores, né, cara? Virou comédia aquilo. E no resto, no final do teatro, aí nós fomos conhecer e falar com o Jorge Dória, né? Falei, da onde é que surgiu isso, cara? Passamos uma vergonha danada lá dentro. E aí o Paulo Emílio disse, olha, o ambiente ficou completamente descontraído, né? Ficou tão descontraído que daí no outro dia nós pegamos o Flamengo com Zico e tudo, Adriano. O Flamengo com Zico, cara, metemos 3 do Flamengo. Falei, não acredito nisso, cara. Foi o grande momento do Santa Cruz do Campeonato Brasileiro. Teve outros, mas esse, sem dúvida, é o melhor. Mas ele ainda fez um golzinho, cara. Não é possível, viu? Tinha que deixar a marca dele, pô. Ainda deixou a marca dele. É verdade. Ô, Zico. Eu vi essa peça também, é um espetáculo. O Jorge Dória era um dos maiores comediantes aí que nós tínhamos, né? E era ele junto com o Carvalhinho, que era um show também. E realmente eu adorava. Depois tinha um filme sobre isso, né? E eles fizeram a peça. Mas tu sabe que aquela foi uma... Eu tive algumas derrotas para times de fora no Maracanã. Poucas. Mas aquela foi uma delas. Mas, pô, era um time de qualidade, de nível. É porque o pessoal, Santa Cruz e tal, mas, pô, Fumanchu, né? Esse Luciano jogava muito o meio-campo. O cara era muito bom. Givanildo Herbe e Luciano. Givanildo jogamos junto na seleção, cara. Cara, jogadores de seleção, assim, ó. O Ramon depois fez um grande sucesso no Vasco e foi campeão pelo Vasco. Ramon. Eu. Levi, pô, um dos melhores quartos-zagueiros da história. Dispensa comentários, cara. Nossa. Pô, muita técnica, qualidade. O Levi, pô, tu encostava nele e parecia que tava batendo no ferro. Cara, que zagueirão duro, impressionante. Ô, Zico, e aí depois veio 77, 78, mas aí a década de 80 começa uma década de ouro para o Flamengo, para você, o título brasileiro, o primeiro brasileiro do Flamengo, a Libertadores e o Mundial. Esse foi o grande momento da sua carreira como jogador? Sem dúvida, né? Eu pelo menos, que desses jogos que eu falei aí, esse jogo do Santa Cruz, que foi em 75, porque o Flamengo era um time... né, não era aquele time bem entrosado que era o dos anos 80. A derrota para o Palmeiras em 79, que já era com aquele time em formação, tomamos de 4 no Maraca. E depois em 80, cara, que ontem foram 40 anos desse título, a gente perdeu para o Botafogo da Paraíba no Maracanã, cara, que foi um grande alerta. 2-1. Para aquela competição, né? Para baixar a bola e tal, tirar o salto alto. Então, aqueles anos de 78 até 83 foram realmente os melhores. E ali, a gente ganhou os maiores títulos da história do Flamengo e ganhamos mais títulos do que o Flamengo havia ganho em toda a sua história até ali. Quer dizer, então foi marcante. Foram 3 brasileiros indo à quarta de final nos outros 2 que a gente não ganhou, de 79 e 81. Fomos tricampeões carioca, fomos campeão da Libertadores, do Mundial. Então foram anos maravilhosos, cara, inesquecíveis. E lógico que, por eu ser Flamengo, participar dessa história toda é gratificante, pô. Deus foi muito generoso comigo. Um time que jogava por música, não, ou melhor, por samba, né? Que toda vez que a gente vê imagens daquela época, tá você, o Júnior, o pessoal tudo no pandeiro. Inclusive na final do Mundial contra o Liverpool,
1 hora antes do jogo, vocês estão fazendo samba, termina o jogo, vão pro vestiário e continua o samba. Só deram intervalinho no samba para ser campeão mundial, é isso mesmo? É verdade. Isso aí levava os ingleses a ficar ali de boca aberta, olhando. Que esses caras são os loucos, porra. Eles estão aí. O jogo final desses, os caras batucando. E ali foi legal, porque aqueles anos foi um encontro de 3 gerações. Quer dizer, a minha, do Júnior, do Cantarelli, do Rondinelli, do Jaime, do Júlio César. Aí veio depois a do Adílio, do Andrade, do Tita. Aí depois veio a do Moza, do Leandro, do Figueiredo, do Anselmo. Cara, foi um negócio muito bacana, que juntou tudo. E o Flamengo ficou uma seleção só com o time da base, cara. Quando nós fomos campeões do mundo, tinham dos 16, 11 tinham sido da base, cara. Inclusive o Nunes, que começou na base do Flamengo. Então, cara, muito, muito legal isso, muito bacana. É um relacionamento maravilhoso, cara. Legal. Ô, Zico, e aquela história que vocês fizeram o Peu cortar o bigode lá na ida pro Japão? Essa história tinha que acontecer com o Levi, cara. Isso é a história pro livro do Levi. Pois é. O Levi tá escrevendo o Bull com sorte 2 agora. Vamos ver se essa história do bigode do Peu não cabe no teu livro, Levi. Pois é. Conta a história. Conta pra mim, Zico. Não, essa história é o seguinte, pô. A gente estava viajando Nós saímos do Rio, passamos 3 dias em Los Angeles para adaptar o fuso horário. E de Los Angeles para o Tóquio são 11 horas. A gente está no avião e, de repente, o Peu tinha um bigodezinho sem vergonha. Sabe aquela coisa que parece uma sujeira? Tá? O cara disse que era o meu charme. Porra, eu falei, Peu, porra, tu já é feio com esse bigode ainda. Aí, a gente, não sei, sem mais nem menos, alguém lá no avião falou, pô, Peu, tu sabe que no Japão não pode entrar de bigode. Aí ele olhou assim, ele era muito rápido, né? Assim, ele olhou, viu o Júnior de bigode, e o Júnior estava sentado assim na cadeira da frente, aí ele falou, mas o Júnior tem bigode. Por sorte, o Júnior tinha um papel, um documento na porra do passaporte, todo escrito em pauzinho, que ninguém entendia nada, com a foto dele de bigode. E aí o Júnior virou e falou, pô, Peu, tu tem isso aqui? Isso é autorização, eu tenho autorização para entrar de bigode. Porra, só tinha sacana naquele time, né? O cara, na mesma hora, bolou. Aí tudo bem, o Peu ficou olhando ali, olhando e tal, olhando para ver se tinha outro de bigode, não tinha ninguém mais de bigode. Aí eu sei que 2 horas antes da gente aterrissar, ele levantou e foi lá falar com a aeromoça. E, de repente, voltou e entrou no banheiro. Porra, quando ele entrou no banheiro, ele vinha com um negocinho na mão, ele tinha pego lá o negócio de raspar o bigode, né? Cara, porra, quando ele saiu, tava quase o time todo assim na porta do banheiro, ele raspou o bigode todo. Aí ele começou, aqui, ó, por causa de um bigodinho, eu não vou ficar fora da final, não. Ótimo, né, Levi? Essa cabe no livro, Levi. Adriano, você fala isso na rua, ninguém acredita, cara. Não, ninguém acredita. Só quem teve no meio mesmo é que acredita. Olha, imagina. Que cena é essa? Tá aí, pessoal, essa primeira parte da entrevista com o Zico, Galinho de Quintino. Histórias maravilhosas dele no Japão, assim como o Levi, duas personalidades do futebol brasileiro que têm um reconhecimento enorme pelo trabalho que fizeram no Japão. Também falando um pouco aí sobre o Flamengo, obviamente, não tem como falar de Zico sem lembrar do Flamengo. E é uma história aí do confronto deles no Maracanã, quando o Levi era um zagueiro do Santa Cruz. Mas fique atento, se inscreva no canal do Levi, ative as notificações, que na semana que vem tem mais um episódio com o Zico, a parte 2. Não tem como fazer uma entrevista com o Zico em meia hora, é muita história para contar. E no próximo programa a gente vai falar
da participação dele no Fenerbahçe, quando treinou o Alex, Champions League, mais um pouquinho do Japão, vamos lembrar aí falar um pouco da família do Zico, e também vamos fechar o programa com uma música maravilhosa, um clipe do Zico com o Fagner, nosso amigo cantor Raimundo Fagner. Então até a próxima, se inscreva no canal e te vejo mais tarde. Um abraço.